Olá, pessoal. Bem, nós estamos aqui na primeira aula do curso de auriculoterapia, auricupuntura e auriculotape do IPGU. A maioria das instituições, elas fazem um curso de aurículo, ou que o pessoal resume em auriculoterapia ou auricupuntura, já iniciando o curso diretamente, falando diretamente sobre o pavilhão auricular. E a experiência que nós temos nos mostra que nós temos que entender primeiro o contexto, o contexto da medicina chinesa e da acupuntura, né, no Brasil, no mundo. Outra coisa importante é você entender a fisiologia energética dos órgãos, das vísceras acessórias, e aí sim você fazer a relação desse todo dos meridianos, conhecer o sistema meridional, o sistema energético, e aí sim você ir para o estudo do pavilhão auricular. É impossível você fazer, aplicar, avaliar uma condição de um microsistema sem conhecer a parte a qual esse microsistema pertence, né? Nós temos um axioma na medicina chinesa que diz assim como é em cima, é embaixo, assim como é no macro, é no micro. Então, como entender o microsistema sem entender o macro? Então, é exatamente por isso que nós iniciamos as nossas aulas, né, pela pelo estudo do macro, que é entendermos a história da acupuntura, entendermos o contexto da acupuntura no mundo, e a partir daí, sim, a gente poder entender a auriculoterapia. E, para isso, então, nós vamos iniciar o IPGU, o Instituto de Pós-Graduação de Uberlândia, inicia aqui o seu curso básico de auriculoterapia, auricupuntura e auriculotape. Então, nós vamos verificar e entendermos a introdução e a filosofia e fisiologia oriental, a introdução à acupuntura e à medicina tradicional chinesa, a acupuntura e sua visão científica, e a acupuntura, é óbvio, no seu berço de nascimento, que foi a China. Como que a acupuntura chegou na América, que foi já iniciando com a visita do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, a Pequim, ou Beijing, e em uma semana na China, né, ele conhece, né, ele vai fazer o primeiro presidente americano, e o seu secretário de Estado, Richard Nixon, teve que fazer uma cirurgia de emergência no continente asiático, na China. E lá ele foi tratado no pós-cirúrgico com acupuntura, e em virtude disso, ele teve uma recuperação muito mais rápida, sem dores, e ao mesmo tempo, a revista Times acompanhava a visita do então presidente Richard Nixon. E, voltando para a América, eles levam essa notícia, né? É noticiado a visita do, do presidente e o ocorrido durante a visita. E aí vários profissionais começaram a ter interesse em irem para a China estudarem acupuntura. Isso levou até hoje, atualidade, que a China fosse o berço, né? E os Estados Unidos hoje, a acupuntura, inclusive, na maior parte dos seus estados membros dos Estados Unidos da América, a acupuntura hoje já é uma profissão
independente. Tivemos um momento também, já um pouco antes, no século passado, quando a acupuntura se difunde para a França. Isso ocorreu através de um diplomata francês, conhecido como Georges Soulier de Morin, e ele foi designado embaixador da França para a China. Chegando na China, a China vivia um momento de uma epidemia do cólera, e ele percebeu que os chineses eram tratados com acupuntura com excelentes resultados. E isso despertou nele o interesse. Como ele era um sinólogo, estudioso e conhecedor da língua, ele teve uma facilidade, ele aprende a acupuntura ali e ele leva a acupuntura para a França. Então, ele foi dentro da genealogia do ensino acadêmico da acupuntura para a Europa. Ele aprende acupuntura, como eu disse, quando foi cônsul na França, na China, e recebeu, inclusive, reconhecimentos do governo, tanto da França quanto da Inglaterra. E nessa época, 1908, estava presente na China, era a dinastia Qing, que foi de 1649 a 1911, e o Georges Soulier de Morin, então, ele nasce em 1878 e até 1955. Ele, quando retorna à França em 1920, ele inicia esses atendimentos e o ensino da acupuntura, formando profissionais de diferentes nacionalidades. E aí, da França, na própria França, tem vários nomes conhecidos, como Marcel Terezeret, Jacques Neboyer, Jean-François, John Bossi, e Roger de la Fouet, e vários outros percursores e discípulos de Soulier na França. Na Inglaterra, ele leva esses conhecimentos, mais particularmente, para o Felix Mann, que, inclusive, por muito tempo foi a única obra que nós tivemos no Brasil, que é a obra que se chama Cultura Clássica Chinesa, da editora Cultrix. Essa obra primeiro chega ao Brasil em espanhol, depois em português, e por muito tempo era a única obra que nós, acupunturistas mais, vamos dizer, da velha guarda, né, mas tínhamos condições de estudar. Na Alemanha, ele leva para Albert Chanfrot e outros, e um especial, Frederico Speit. Frederico Speit era um fisioterapeuta e massoterapeuta luxibanguês, e na Alemanha, ele, fugindo da guerra, ele vem para o Brasil e encontra no Brasil alguns acupunturistas, entre eles o Dr. Evaldo Martins Leite, o Dr. Ari Cordeiro e Rui Cordeiro, e dois fisioterapeutas também, e o médico Dr. Evaldo Martins Leite. E a partir daí, ele ensina os princípios, né, as bases da acupuntura, e é fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA. E, a partir de então, brasileiros também começaram a retornar à China para fazerem os seus estudos. Então, Speit foi um, um acupunturista, né, que, fugido, como eu disse, da guerra, ele chega ao Brasil e inicia os atendimentos com acupuntura. E o ensino que ele fez na época é o ensino multiprofissional, formando os primeiros acupunturistas do Brasil. No Brasil, a acupuntura, ela surge com... Temos dois momentos. O primeiro momento foi com a família real, que trouxe alguns acupunturistas para a cultura do chá, junto com a família real. E depois nós tivemos, em 1908, uma intensificação da imigração para o Brasil, e o navio Katsamaru, ele traz orientais que, chegando ao Rio, depois vão para São Paulo, e ali em São Paulo eles formam
a maior colônia de orientais fora do continente asiático, em São Paulo, que todos aí conhecemos, que é o bairro da Liberdade. E ali eles começaram nas suas lojas, né, nos seus mercados, né, no que nós chamamos hoje aí dos seus 1,99, né, começaram a difundir entre a população brasileira a acupuntura, e a população começou a ter, como diz assim, né, a aceitar a acupuntura. E de lá para cá, a acupuntura vem se desenvolvendo com resoluções de conselhos e toma muita monta isso institucionalizada já pelo Estado através do Ministério da Saúde, com a política nacional de práticas integrativas e complementares, criada inicialmente pela Portaria 971 de 6 de maio de 2006. E essa política institui, entre outras práticas, a acupuntura dentro do Sistema Único de Saúde. Essa regulamentação da acupuntura no Brasil hoje não existe ainda. Nós temos dois projetos em trâmite no Congresso Nacional. É competência do Congresso Nacional a regulamentação de profissões. E nós tivemos um momento que foi em 85, o Conselho Federal de Fisioterapia foi o primeiro conselho a baixar uma resolução onde uma autarquia, né, fazia o controle ético e profissional do exercício da acupuntura pelo fisioterapeuta, através da resolução COFIT 60. E depois, 2 anos depois, o Conselho de Biomedicina faz a mesma coisa, que todo profissional, tanto fisioterapeuta quanto biomédico, deveria fazer o registro dos seus títulos, dos seus diplomas, dos seus certificados, né, no respectivo conselho, para fazer essa associação entre a sua profissão de base e a acupuntura. Passaram-se muitos anos sem nenhuma interferência, e depois de uma cisão que ocorreu dentro da ABA, alguns médicos criaram algumas instituições no Brasil e, a partir daí, eles tentaram o monopólio da acupuntura, que até hoje eles não conseguiram, até porque não é competência de conselho profissional regulamentar a profissão, a competência do conselho é específica para os seus jurisdicionados, também não há hierarquia entre as profissões da área da saúde, todos são profissionais de saúde, e na década de 80 para 90 teve uma avalanche de resoluções de vários conselhos e o Conselho Federal de Medicina tentando derrubar essas resoluções. Isso ocorreu muito na mídia e ocorreu esse momento aí, o que foi chamado na década de Guerra das Agulhas. Hoje, infelizmente, nós não temos a acupuntura regulamentada, mas, ao mesmo tempo, ela é de caráter multiprofissional. E o que dá guarida para que qualquer pessoa possa exercer a acupuntura, é claro que esse exercício deve ser com conhecimento, né, para que não tenhamos nenhuma imperícia, nenhuma imprudência, mas o que garante é o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que traz que é livre o exercício de ofício e ocupação nos termos que a lei regulamentar. Como a lei não diz nada a respeito do exercício da acupuntura, nós temos a acupuntura hoje dentro do Código Brasileiro de Ocupação. Você vai encontrar acupunturista, fisioterapeuta acupunturista, psicólogo acupunturista, enfermeira acupunturista. Então, o Código Brasileiro de Ocupação, através do Ministério do Trabalho e Emprego, ele codifica e dá as atribuições dos acupunturistas, mas, fora isso, mostrando que realmente ela é uma profissão sem regulamentação, porque ela consta do CBO e ela é uma profissão de livre exercício, de acordo, como eu disse aqui, do artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal. Nós temos vários projetos de lei, dois projetos de lei, um tramitando na Câmara e outro tramitando no Senado, que atualmente buscam a regulamentação
da acupuntura no Brasil. Um tentando mais especificamente a acupuntura e outro regulamentando as medicinas não tradicionais e mais especificamente a medicina tradicional chinesa. Então, com essa breve introdução sobre o aspecto da acupuntura no como que ela se espalha, né, como que ela se expande para o mundo. Na nossa próxima aula, nós estaremos trazendo as bases filosóficas e voltando a cerca de 2.500, 3.000 anos atrás, para conhecermos as bases da acupuntura chinesa, né, propriamente dito, e a sua filosofia para embasar qual é o tratamento, o diagnóstico e como que se faz isso. Até breve e aguardo vocês no nossa aula de número 2.